Oi, meu nome é Ricardo Vianney e hoje eu quero deixar a palavra do dia para você aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Se você se importa com os acontecimentos do fim e não quer ser pego de surpresa, esse capítulo 24 é o capítulo principal, onde Jesus deixa bem claro tudo o que irá acontecer, todos os acontecimentos. Eu sei que se fala do fim em Apocalipse, em Daniel, mas nada como você ouvir, como você ler as palavras que saíram da boca do Filho de Deus, como ele narrou o que iria acontecer antes da sua vinda. Espero ser claro o suficiente para que essa mensagem possa ter utilidade prática nesse momento de expectativa do evento mais importante, mais esperado pelos cristãos. Então, aqui em Mateus 24, a partir do verso 3, diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Veja bem, o Senhor Jesus estava com os seus discípulos observando as estruturas do templo e me parece que o Senhor teve uma breve visão daquilo que iria acontecer num futuro bem próximo. Ele enxerga a destruição que o governo romano da sua época iria causar àquele lugar e de maneira natural isso impressiona os seus discípulos ao ponto de eles se preocuparem, de eles temerem aquilo que poderia lhes acontecer no futuro. E querendo ou não, eles viveriam esse sofrimento na pele sem Jesus estar presente com eles como de costume. E em meio a esses pensamentos conflitantes nasce uma das perguntas mais importantes do Evangelho: quando o Senhor voltará para nos buscar? É exatamente nesse ponto que precisamos diferenciar os tempos futuros que o Senhor Jesus se referiu, para que possamos reconhecer o que aconteceria no futuro dos apóstolos, o que está acontecendo hoje e o que acontecerá em nosso futuro. É bom que você que está me ouvindo saiba que nasceu na geração do fim. Nós somos a geração final. E a partir do verso 4, o Senhor Jesus inicia dizendo: tome cuidado para que ninguém te engane, pois virão muitos em meu nome. Muitos já se atrapalham aqui nesse início, porque só enxergam que houveram poucos na história que se disseram ser Jesus Cristo. Eu digo assim como o Henri Cristo aqui do Brasil. Mas se esquecem que todos os líderes religiosos da história vieram em nome de Deus, tanto os santos servos do Senhor, como também os enganadores do Evangelho. Mas cabe a nós não nos enganarmos, pois Jesus já nos deixou vários ensinamentos, e um deles é que a árvore se conhece pelo seu fruto. Através da pessoa do Espírito Santo enviado por Jesus à sua igreja, é que teremos o devido discernimento do que é certo ou errado, do doce ou amargo. Jesus não irá tolerar meninices, pois além de nosso Salvador, ele foi um excelente mestre. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isso está em Isaías 5:20. Pessoas falsas que vieram em nome de Jesus sempre existiu em toda a história do Evangelho. Então essa exortação do Senhor automaticamente serve para o nosso tempo também. Tomemos cuidado com os falsos, aqueles que pregam e ensinam o que não é bíblico com o pretexto de serem ensinamentos de fé. Verso 6: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Aqui o Senhor Jesus narra várias fases do futuro. Guerras já aconteceram desde que o mundo é mundo. Várias potências governaram o mundo naquela época até chegar à União Europeia, como está escrito no sonho que o rei Nabucodonosor, que foi o rei da Babilônia, viveu
por volta de 607 a 539 a.C., ele teve um sonho com uma estátua gigante e que foi muito bem interpretado pelo servo Daniel, onde ele revelava que a estátua representava os reinos que governariam a terra após o reino da Babilônia. Perseguições contra os cristãos acontecem desde os séculos de Cristo. Muitos mártires morreram por esse evangelho da salvação, certos de que o seu lugar na eternidade estaria garantido pelo Senhor. Até hoje existem perseguições contra cristãos, principalmente em países comunistas. A partir daqui do verso 10, conseguimos reconhecer o nosso tempo, que nos parece diferente de todos os outros. Vamos ler? Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Falsas profecias que estão tirando o crédito das pessoas nas Escrituras, multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor entre as pessoas. Esse é o nosso tempo atual. Aqui nós nos encontramos. Se você observar na internet, existem várias pessoas prevendo a volta de Cristo. Pessoas até que arriscam dizer dias e horas acerca de quando o Senhor irá aparecer. Pessoas que dizem em nome de Deus, pessoas que disseram que tiveram visões, sonhos, afirmam veementemente, mas infelizmente essas pessoas foram falsas, são falsos profetas. Ser falso é não ser verdadeiro. Eu não estou dizendo com isso que as pessoas fazem isso de maldade, eu não sei nem explicar, talvez por muita ingenuidade ou inexperiência ou imaturidade, mas de alguma forma elas estão trazendo um desserviço ao Evangelho, porque muitas pessoas deixam de acreditar nas Escrituras. Nós não precisamos de outras profecias além do que está escrito. Nós só precisamos ter entendimento daquilo que o Senhor Jesus deixou na sua palavra para nós. Vamos continuar no verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Até aqui é como se o Senhor fizesse uma introdução, um resumo de tudo o que irá acontecer no evento final. Mateus 24, a partir do verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. A abominação da desolação que falou o profeta Daniel. Essa passagem se refere a Daniel 9:27. Diz assim: ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele.
Você pode também ver Daniel 12:31. Em 167 a.C., um governador grego, chamado pelo nome de Antíoco Epífanes, preparou um altar a Zeus sobre o altar dos holocaustos no templo judeu em Jerusalém. Ele também sacrificou um porco no altar do templo, e esse evento é conhecido como a Abominação da Desolação. Em Mateus 24:15, Jesus estava profetizando, estava falando mais ou menos há 200 anos depois que a abominação da desolação descrita tinha ocorrido. Então ele profetizou que em algum tempo futuro, uma outra abominação da desolação iria acontecer no templo de Jerusalém. A maioria dos intérpretes das profecias bíblicas acreditam que Jesus estava se referindo ao anticristo, que vai fazer algo muito parecido ao que Antíoco Epífanes fez. Isso é confirmado pelo fato de que parte do que Daniel profetizou em Daniel 9:27 não ocorreu em 167 a.C. com Antíoco Epífanes. Antíoco não confirmou uma aliança com Israel por 7 anos, e porque essa aliança é feita pelo anticristo, que no final dos tempos vai estabelecer com Israel. E então ele irá quebrá-la ao fazer algo parecido com a abominação da desolação no templo de Jerusalém. Qualquer que seja a futura abominação da desolação, não vai deixar nenhuma dúvida de que aquele que está cometendo tal ato é o anticristo. Apocalipse 13:14 o descreve fazendo algum tipo de imagem a qual muitos serão forçados a se curvar e adorar. Tornar o templo do Deus verdadeiro em um lugar de adoração a si mesmo é uma abominação incrível aos olhos do Senhor. Aqueles que estarão vivos e permanecerem durante a tribulação devem ser vigilantes e reconhecer que esse evento é o início dos 3 anos e meio do pior período da tribulação e que o retorno de Cristo é iminente. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21:36. Observe que o Senhor está aqui no Evangelho de Mateus falando exatamente com o povo de Israel. Lembre-se de que tudo começou com Israel e terminará com eles. Nós que éramos estrangeiros, ao aceitarmos o Filho de Deus, fomos enxertados pela fé na oliveira que é Israel. O apóstolo Paulo falou sobre isso em Romanos 11. Observe também que o Senhor Jesus falou sobre a Judéia e sobre o sábado que os judeus guardam, exatamente para indicar que ele estava falando direcionadamente aos israelitas no final do tempo. Aqui no verso 27 em diante, de Mateus 24, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Com isso, nós entendemos que ele estava explicando aos apóstolos sobre o que iria acontecer no futuro com os judeus, um povo que esteve por muito tempo afastado e que no tempo do fim irá reconhecer que foram enganados pelo anticristo e se render ao Senhor Jesus. Ele falou aos judeus porque estava em Israel e foi indagado pelos seus discípulos que eram os seus conterrâneos. Então, obviamente, ele responderia sobre tudo o que iria acontecer com eles, pois a igreja só existiria oficialmente após a ressurreição de Cristo e a descida do Espírito Santo, que está relatado no livro dos Atos dos Apóstolos. Deixando isso bem claro aos seus discípulos, o Senhor Jesus revela também um episódio que antecederia os eventos relacionados a Israel: o arrebatamento da igreja. Continuando a leitura a partir do verso 36 até o 44, diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo,
será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A partir desse ponto, vemos a distinção da igreja que reconheceu o Senhor como único e suficiente Salvador das suas vidas. A palavra-chave aqui é assim será também. Isso denota que a vinda do Senhor Jesus será um evento com duas fases. E essas comparações e parábolas que o Senhor colocou aqui nos versículos seguintes revelam que o arrebatamento da igreja é real e que poderá acontecer a qualquer momento. Agora o Senhor Jesus está falando que a sua vinda acontecerá em um momento inesperado, em que as pessoas estariam como que adormecidas, vivendo o seu cotidiano, sem lembrar de nada, sonhando, trabalhando e querendo conquistar, como sempre acontece. Observe que o primeiro evento que lemos, Jesus falou de um ambiente turbulento, com muito sofrimento e perseguição. Ele estava se referindo à grande tribulação e os momentos finais. Mas agora vemos uma narração de um ambiente mais tranquilo, como esse que estamos vivendo, onde as pessoas ainda sonham e planejam conquistas, ainda em busca de prazer, lazer, relacionamentos amorosos. Exatamente o momento em que estamos vivendo aqui na Terra. Trabalho, casamentos, festas, shows, Copa do Mundo. Estamos muito preocupados com a nossa vida, ávidos por vencer financeiramente. E o pior é que o evangelho que nos foi pregado foi tão medíocre que aqueles que deveriam guardar ansiosamente pela volta do Senhor estão buscando se realizar nesse mundo. Pessoas que foram condicionadas a buscarem em Jesus tranquilidade financeira e satisfação própria. E em meio a esse ambiente de aparente tranquilidade, o Senhor Jesus volta para arrebatar a sua noiva, a igreja, justamente para que ela não passe por mais sofrimentos nesse momento final. Lembrando que a igreja já sofre perseguições desde que foi fundada pelos apóstolos, e agora o Senhor a resgata com os seus escolhidos que reconheceram e que conservaram-se na fé, perseverando e vivendo uma vida de abnegação constante para obter a salvação tão esperada. Esses estão a todo momento dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Mateus 24, a partir do verso 45 ao 51, diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora, todas essas parábolas estão trazendo exortações importantíssimas para que a sua igreja não se perca por causa do pecado do mundo, servindo bem e com inteireza de coração ao Senhor. Na parábola das 10 virgens, o Senhor exorta a buscar o Espírito Santo, que é o azeite nas lamparinas. Capítulo 25, do 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lamparinas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe
ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E para finalizar essa parábola, ela fala que a vinda do noivo irá ser anunciada. Isso pode significar algum acontecimento que fará com que a igreja desperte do seu sono. Muitos até acreditam que pode ser a Terceira Guerra Mundial. Eu não sei, mas é importante que nós estejamos preparados, que nós venhamos subjugar o nosso corpo, as nossas vontades, à servidão do Senhor. O Senhor Jesus é tudo que nós temos. Ele é a única porta para a salvação. Com todos esses acontecimentos, nós temos que olhar para o céu e nos alegrarmos, porque perto está de nós a vida eterna. O Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Esteja preparado.